2,000 years later. Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas, amigas do YouTuber. Bem, hoje eu vou gravar um vídeo diferente aqui e se vocês notarem, está acontecendo no mundo inteiro, né? Que vai falar sobre é possível viver, é possível vencer o ódio? É uma pergunta, uma afirmação. É possível, né? Não sei se vocês já notaram, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas, o amor está esfriando da maioria, né? E, e as pessoas cada vez mais querem ver o mal de outra pessoa. Vamos ver o que esse artigo fala. Esse é artigo da... Você já foi vítima do ódio? Então eu vou ler aqui na sequência para vocês, tá? Que fala assim, olha. Mesmo que não tenha sido, com certeza você já deve ter visto outras pessoas sofrer por causa do ódio. Hoje em dia, é muito comum as pessoas maltratarem outras por causa da sua cultura. O racismo e a homofobia também acontece com muita frequência. Por causa disso, muitos países estão criando leis contra crimes de ódio. Esse barulhinho é que está chovendo aqui. A verdade é que as pessoas que sofrem por causa do ódio também mostram ódio por outros. Muitas vezes, eles querem se vingar e assim o ciclo do ódio continua. Talvez você já tenha sido alvo de preconceito e de insultos. Desculpa, de insultos. Me perdi aqui, olha. De insultos. Ou talvez já tenha sido julgado por ideias preconcebidas ou sofrido ameaças. Só que o ódio é capaz de ir além disso. Ele acaba levando a atos cruéis, violência, vandalismo, estupro, assassinato e até genocídio. Essa revista aqui ela vai mostrar como o ódio pode ser vencido e vai responder as seguintes perguntas, como: por que existe tanto ódio? Como podemos parar o ciclo do ódio? Será que algum dia o ódio vai deixar de existir? O que está por trás do ciclo do ódio? Por que o ódio nesse mundo parece não ter fim? Para descobrir a resposta, nós precisamos entender o que é o ódio. Por que as pessoas passam a ter ódio e como o ódio se espalha? O que é o ódio? O ódio é um sentimento de aversão intensa ou repulsa por outra pessoa ou grupo de pessoas. É um sentimento muito forte e mais do que ficar com raiva de alguém por um momento. A partir da manhã eu acordo meia rouca. Desculpa aí. Então, o ódio é um sentimento forte de raiva por alguém. Muitas vezes a pessoa fica por um momento quando alguém nos fazem algo, né? E muitas vezes as pessoas levam para a vida toda, né? Por que as pessoas começam a ter ódio? Vamos ver? As pessoas começam a ter ódio por muitos motivos. Às vezes, as pessoas têm ódio de outros por causa de que eles fazem, mas por causa de um grupo que eles pertencem. Eles são vistos como pessoas mais perigosas que não vão mudar. Também são encaradas como inferiores e como a causa de muitos problemas. As pessoas que sentem ódio
de certo grupo pode ter esse sentimento, porque talvez tenham sofrido violência, injustiça ou outra coisa que fez surgir esses sentimentos ruins dentro dela. Como o ódio se espalha? Uma pessoa pode ter ódio por alguns ou mesmo por ter conhecido essa pessoa. Por exemplo, alguns acabam tendo uma opinião ruim, certo, sobre o grupo de pessoas e amigos. Famílias, tem muitas famílias também que pensam assim. Dessa forma, o ódio se espalha e acaba influenciando o outro. Então, é muito fácil o ódio se espalhar. E por isso que muitas pessoas têm esse sentimento. Mas para pararmos o ciclo do ódio, precisamos entender o que está por trás dele. Vamos ver o que a Bíblia pode nos ajudar a descobrir essa resposta? Informações erradas, né? O ódio resulta em preconceito, discriminação e violência. É o que está envolvido nesse ciclo. A cultura, a raça e a religião. O medo de um grupo mudar sua cultura local, certo grupo causar dano financeiro, como os ruins, coisas ruins acontecerem. A Bíblia revela agora o que está por trás do ódio. O ódio não começou com os humanos. Ele começou quando um anjo lá no céu, que depois foi chamado de Satanás, o diabo, se rebelou contra Deus. O diabo foi um assassino quando começou. Ele era um anjo de Deus, ele se rebelou, ele é um mentiroso e o pai da mentira. E ele continua até hoje a incendiar o ódio e a violência. Está em João 8,44, 1 João 3,11, versos 11 e o 12. Por isso que é tão detestável a mentira. Quem mente, ele não é filho de Deus, ele é agente do opositor, que é Satanás. A Bíblia diz que ele é agressivo, cheio de maldade e engana as pessoas. Pode ver no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse, capítulo 12, versos 9, 12 e 17. Por causa da imperfeição, as pessoas nascem com a tendência de odiar. O primeiro homem, Adão, fez o mesmo que Satanás e pecou. Por causa disso, todos os humanos herdaram o pecado e a imperfeição, que está em Romanos 5, versos 12. O primeiro filho de Adão, Caim, teve o ódio do irmão dele, Abel, e matou. Ódio. Um irmão matou o outro. 1 João, capítulo 3, versículo 12. É verdade que muitos ainda mostram amor e bondade. Muitas pessoas, né? Por outros, mas por causa do pecado que Adão passou para os seus descendentes, muitas pessoas são egoístas, invejosas, orgulhosas, tudo isso só alimenta o ódio. Vê na sua Bíblia, na carta 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Uma mente fechada contribui para o ódio. O mundo está cheio de atitudes e comportamentos cruéis que só aumentam o ódio, preconceito, intolerância, palavras que machucam, bullying
e vandalismo estão em toda parte do grupo, porque o mundo inteiro está no poder do maligno, que é Satanás, o diabo. Pode ver na sua Bíblia em 1 João 5,19. Mas a Bíblia faz muito mais do que nos dizer que está por trás do ódio. Ele também nos mostra a solução. Deus nos mostra a solução através da Bíblia Sagrada, que diz como que nós devemos parar o ciclo do ódio. A Bíblia pode nos ajudar a mudar a vida das pessoas. A Bíblia ensina a ajudar milhões de pessoas a vencer o ódio que sentia pelos outros. Vão ver 4 ensinos que a Bíblia ajuda as pessoas a fazer isso. Olhem além das aparências. O que a Bíblia diz? Olha que Deus diz. Deus não é parcial, mas em toda nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Está em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Vamos ver o que nosso Deus, Jeová, Deus, ele não julga as pessoas pela nacionalidade, raça, cor, pele, cultura. Em vez disso, ele se concentra o que realmente é importante, no que somos por dentro. A Bíblia também diz que o homem vê a aparência, mas nosso Deus vê o coração. Está em 1 Samuel 16, 7. O que você pode fazer? É verdade que não podemos ver o que está no coração da outra pessoa, das pessoas, mas nós podemos imitar a Deus e não julgar outros pelas aparências. Em vez disso, em vez de pensar que as pessoas de certo grupo são todas iguais, tente ver como indivíduos. Se você perceber que tem sentimentos negativos para com outro, como, por exemplo, pessoas de uma raça ou nacionalidade, ore a Deus, ore, e peça para que Ele te ajude a você tirar esse sentimento do seu coração. Salmo 139, 23, o verso e o 24. Se a sua oração for sincera e você pedir a força necessária para você ser imparcial, com certeza Deus vai ouvir a sua oração e ajudar você. Está em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 12. Peça a Jeová, dobre seu joelho e peça, porque o mundo inteiro está no poder do iníquo. É uma força sobrenatural que está no mundo afetando a todos os sobreviventes da Terra. E também nós temos a imperfeição, né? Nós temos a herança do pecado dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva, né? Aqui depois vem contando várias experiências de pessoas que tinham ódio, pessoas que conviviam pacificamente. Ó, uma história de uma família, de um jovem que chamava Titus, e ele nunca tinha convivido pacificamente com uma pessoa branca. Agora eu fazia parte de uma genuína fraternidade internacional. Depois eu vou contar a experiência dele, como que ele venceu o ódio, né? Tem pessoas que carregam ódios que aconteceram na infância, traumas, bullying, né? Foram abusados sexualmente, né? Então, muitas pessoas sangram em cima de outro, como se outra pessoa tivesse culpa. Então, dobre o seu joelho. É tempo da gente orar, dobrar o joelho, servir a Deus, não deixar de servir a Deus.
na sua casa mesmo, no seu quarto, dobra seu joelho, peça para Jeová em nome de Jesus, pelo resgate do nosso Senhor Jesus Cristo. Peça, porque Ele fará isso por você. E outra, não tente se vingar. Muitas pessoas tentam até se vingar, né? Igual tá aqui, ó. A Bíblia diz: não retribua ninguém mal por mal. Se possível, no que depender de vocês, seja pacífico com todos. Não vinguem, porque está escrito. Olha que Deus disse: a vingança é minha. Ele está falando: a vingança é minha e eu retribuirei, diz Jeová, que é o Criador do céu e da terra e nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 17 e 19. Tudo que as pessoas te fizer, entrega para Deus, porque no dia dele, essa pessoa vai prestar conta ao nosso Criador. E se você se vingar, você vai só se dar mal. E aqui vem mostrando uma gravura, olha. Uma ilustração de uma pessoa na árvore, né? E o outro serrano. Está vendo? Aqui, ó. Não tente se vingar. Então, é isso que eu tinha que passar para vocês, porque eu vejo no meu dia a dia, às vezes a gente está no canto da gente, né? E eu não sei, as pessoas são invejosas, as pessoas maltratam o outro do nada, em palavras, em ações, né? Eu sou uma pessoa que contanto que eu convivo em minha volta e eu tenho uma percepção, né? Que eu tenho certeza que foi Deus que me deu, de eu notar a atitude da pessoa, o jeito de olhar, os sinais que ela dá, que não é correto isolar, mas eu prefiro ter meu único amigo mesmo, tá lá em cima, que é Deus, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu Filho. Mas os demais eu me afastei. Eu me afastei por quê? Porque o mundo tá difícil. Então, essa revista aqui que eu li para vocês, ó. Como parar o ciclo do ódio. Eu não sei se eu já falei aqui no YouTube dela, né? Mas eu estou continuando a falar. Eu vou bater sempre nessa tecla aqui e pedir em oração para Deus, né? Porque as pessoas. Bom, Deus já falou, né? Jesus, quando estava aqui na terra, já falou que o mundo, o amor ia esfriar. Por causa do quê? Por causa da a falta de amor e por causa da situação, né? Uns quer ferrarem o outro. Se um vê o outro no buraco, quer empurrar mais ainda. É muito ódio. Eu vejo no rosto da pessoa, ok? Vamos falar com aquele lá em cima. Vamos dobrar nosso joelho. Vamos falar com Deus, né? Porque a Bíblia fala que ele é ouvinte de oração. Deus, ele é ouvinte de oração. Obrigada, meus amores, que se vocês se identificar e notarem que é isso que está acontecendo no nosso mundo, vocês leiam, peguem a sua Bíblia e façam os textos que eu falei, leia na sua Bíblia, leia a Bíblia, pede para Deus limpar seu coração. O rei Davi, da antiguidade, que foi um rei, ele pecou muito, né? Mas depois ele se arrependeu e ele falou para Jeová assim: limpa meu coração, examina, vê o que há mais de terrível que existe em mim. Limpa, examina e limpa. Foi o que o rei Davi falou, né? Ele foi uma pessoa imperfeita e Deus perdoou ele, né? Você errou, pede perdão para Deus.
procura conviver com mais amor, mais empatia. Às vezes, as pessoas que sofreram na infância têm os analistas para tratar essa pessoa. Deus deixou médicos. Quando Jesus estava na terra, ele curava. Mas um dos apóstolos dele foi médico. E qual deles que foi médico? Pedro foi pescador. Lucas foi médico. Foi onde Jesus falou: os doentes precisam de médicos. Hoje nós temos psicólogos, nós temos psiquiatra e analista. O analista trata. O psicólogo, ele te dá remédio. E eu vou indicar para vocês quem? Uma das pessoas que ele fala, eu até indiquei para uma parente minha ontem, que é o Paulo de Tarso, de psicopatia. Ele explica como você viver com o luto, né? Eu sofri por muitos anos e ainda eu sofro. Duas pessoas muito íntimas da minha família que eu perdi. Eu estou vivendo porque eu tenho a esperança da ressurreição. E esse é outro assunto que eu quero falar para vocês no próximo assunto. A ressurreição, né? Então, gostou? Então o YouTube, ele entrega as minhas mensagens, os meus vídeos para aqueles que interagem, aquelas pessoas que escrevem, que curte e compartilha. Tá ok? Então, obrigada. Que o Criador do céu e da terra nos abençoe, né? Tenha um ótimo domingo. Hoje é sábado, né? Dia 2. Então, olha, beijo no coração de vocês. Tchau. Até a próxima postagem.